Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente fala sobre economia, mercado, finanças e investimentos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas, ative as notificações para você receber aí os nossos próximos vídeos. E hoje, um vídeo muito especial onde a gente fala aí sobre mais um aumento na taxa Selic, o 10º aumento consecutivo aí decidido pelo nosso Comitê de Política Monetária. A Selic chega aí a patamares de 12,75% ao ano, tendo um aumento de 1 ponto percentual nessa última reunião. O que isso muda dentro da nossa economia é que a Selic sobe para conter a inflação. Então, hoje os patamares da inflação acima de 2 dígitos, a Selic precisa estar à frente disso para nós termos aí um rendimento real do nosso dinheiro, ou ter aí uma valorização do nosso dinheiro. Considerando que a maioria dos nossos investimentos de renda fixa, produtos de renda fixa são indexados, por exemplo, pelo CDI, hoje o nosso rendimento vai estar aí passando de 1% ao mês. Lembrando que a gente deve considerar também aí os descontos dos impostos, né? Imposto de renda, por exemplo, que eu vou deixar aqui na tela quando a gente for falar aí dos rendimentos e dos títulos e dos possíveis títulos que podemos investir com a Selic nesses patamares mais altos. Se tratando ainda do aumento da taxa Selic, semanalmente a gente pode consultar aqui qual que é a projeção para terminar o ano, tanto da inflação quanto da Selic, no Boletim Focus, que fica lá no site do Banco Central. Então eu tenho aqui na tela as expectativas, né, de finalizar esse ano com as taxas. Então, a inflação IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, a projeção hoje é que termine esse ano em 7,89%. E a Selic terminar esse ano a 13,25%. Essa é a diferença de um rendimento real. Acontece que se a gente for avaliar isso nos últimos 12 meses, a gente também percebe aqui que a inflação está aí nos patamares de 11,30%, sendo que só no último mês teve aí um peso de 1,62%. Voltando aqui à ideia do Boletim Focus, ele consegue mostrar para a gente projeções até 2025, mas eu queria ressaltar que são projeções pós-fixadas e que dependem de muitas situações. Por exemplo, que agora, né, a gente tem eleições chegando, eleições traz volatilidade para o mercado, a gente tem uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, a gente tem aí a China saindo de um lockdown por conta de uma nova manifestação de Covid. Então isso impacta diretamente na inflação e na economia geral, aumentando aí a inflação, principalmente em países emergentes. Continuando aqui no boletim, a gente vê uma projeção de finalizar 2025 a 7% para a taxa Selic e de 3% como meta de inflação. Então, a projeção não quer dizer que isso vai acontecer por conta de toda a volatilidade que a gente tem, ou seja, toda a água que tem passado debaixo da ponte aqui no Brasil ainda. Mas, hoje, para poder finalizar o ano, a Selic está sendo aí marcada a 13,25%. E o comitê já anunciou um próximo aumento para daqui 45 dias, na tentativa aí, porque se espera ainda mais aumento na inflação. A inflação de abril, para somar nessa montante agregado, ainda não foi divulgada. E quando ela for divulgada, a gente vai ter uma ideia de qual será o rendimento real dos nossos títulos. Mas por enquanto a gente vai saber, né, sobre 12,75, qual é aí os principais títulos que a gente pode estar investindo. Se tratando agora da ideia que está por trás do aumento da taxa Selic, porque ela vem em 10 aumentos consecutivos, existe um cenário inflacionário que, como eu falei aqui no vídeo, acontece por uma série de motivos e o governo precisa conter essa inflação. E para conter ela, ele precisa aumentar a taxa Selic, ou seja, uma tentativa ou uma forma de frear a economia. Quando você tem juros baixos dentro do país, a oferta de crédito ou o preço de se pegar um empréstimo ou de contratar créditos é muito baixa. Então, os financiamentos ficam mais baratos e isso facilita investimentos. Então, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, elas investem mais, porque o custo de deixar o dinheiro travado numa segurança, por exemplo, há um ano atrás, que era 2% a taxa Selic, os rendimentos de renda fixa não estavam tão atrativos, apesar da segurança. Então, você assume mais risco, então você abre mais negócios, você investe mais em casa, compra, troca de carro, reforma a casa, investidores empresários
começam a contratar mais, investir mais em capital aberto, em ações, fundos imobiliários, isso tudo gira muito a economia. Então, o custo, né, dos produtos aumenta. Se a demanda não atender essa oferta, começa aí o aumento de preços. E aí a inflação começa a aumentar, e para controlar isso, o governo precisa aumentar a taxa básica de juros, porque ele atrai mais investimento. Então é comum ter aí uma quantidade de dinheiro migrando da renda variável, ou seja, de ativos como ações, fundos imobiliários e criptomoedas, e sendo alocados aí na segurança da renda fixa. Ou seja, hoje você consegue ter rendimentos acima de 1% com segurança. E teoricamente isso não é sempre que acontece. Então hoje o Brasil é um país que, se você investir em títulos públicos, que é o título mais seguro que a gente tem hoje, na pior das hipóteses, o governo imprime mais dinheiro e paga os seus credores, está rendendo mais de 1%. Então isso atrai investimentos. Ou seja, por que eu vou investir na minha empresa? Por que eu vou abrir uma empresa, pegar empréstimo para abrir uma empresa? Por que eu vou abrir uma empresa para ter rentabilidade, para poder ter ganho de capital, sendo que eu posso investir com segurança porque o governo está me pagando mais de 1% ao mês? Essa é a grande ideia por trás disso, e é o que faz aí o governo ter uma grande arrecadação e frear um pouco a economia, frear os investimentos. E nesse sentido, a curva da inflação começa a diminuir. Mas antes dela começar a diminuir, ela entra num platô, assim como a taxa Selic também entra numa constante para depois começar a cair. E ainda nesse vídeo, que você fica até o final, eu vou falar um pouco sobre os títulos e os indexadores, e quais são as ideias por trás de cada um, e quais os cuidados que a gente deve ter ao investir aí em títulos em que a gente tem altas tanto na taxa de juros e inflação, e quando chegar no final dessa alta a curva começar a cair, quais os cuidados que a gente deve ter também. Se tratando aqui agora dos principais títulos públicos para poder investir, né, e ter rentabilidade, eu vou apresentar aqui agora preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto. Ou seja, o primeiro que a gente tem aqui é o Tesouro Prefixado 2025, com uma rentabilidade anual aí de 12,49%. Já queria levantar a ideia aqui do IR, porque todos esses ativos aqui vão ter aí o desconto do imposto de renda, considerando aí a tabela regressiva que está aqui na tela. Então, o Tesouro Prefixado 2025 com rentabilidade anual de 12,49%, investimento mínimo de R$ 36,00 e preço unitário de R$ 731,65. Esse título exclusivamente, o Tesouro Prefixado, os títulos prefixados, eles sofrem com uma marcação mercado título. Porque, se tratando de renda fixa, o rendimento desse tipo de ativo ele é fixo, mas o preço unitário do seu título ele muda, ou seja, a rentabilidade é fixa, mas o preço do ativo não. Porque esse título, no seu vencimento lá em 2025, ele tem que te pagar R$ 1.000, é o valor unitário do título. E para ele te entregar os R$ 1.000, você comprando agora R$ 731,65, ele tem que ter uma rentabilidade anual de 12,49. Se essa rentabilidade sobe, isso significa que o preço do título precisa cair para ele te pagar os mesmos R$ 1.000 contratados lá em 2025. Isso se chama marcação a mercado do título. É um título que tem que tomar cuidado, principalmente você que for comprar esse tipo de título e for precisar do dinheiro. Se você tiver mais um aumento na taxa e precisar resgatar o dinheiro, você vai ter que vender ele aí de acordo com o preço de marcação a mercado do título, ou seja, do preço atual que esse título vai estar. E se a taxa estiver mais alta do que a que você comprou, provavelmente o preço do seu título unitário estará abaixo do que você comprou, ocasionando aí uma perda de capital. Então, muito cuidado ao investir em títulos prefixados, esse é o grande risco. Mas também tem uma grande vantagem, porque se você compra o título e a taxa cai, você prefixou a uma taxa, o preço do seu título precisa subir, e se você precisar resgatar, você vai ter aí um ganho de capital, correto? Seguindo aí, Tesouro Prefixado 2029, também segue os mesmos padrões do Tesouro Prefixado 2027. Já o Tesouro Prefixado com juros semestrais, você recebe a cada 6 meses um cupom de juros, ou seja, você recebe parte do seu rendimento a cada 6 meses. Tesouro Selic 2025, esse é o principal dos títulos, ou seja, ele é de liquidez diária, ou seja, você solicitando resgate hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta em D+1. O preço para investimento mínimo é de R$ 115,00 e o preço unitário está R$ 11.581. Esse ativo aqui é muito usado para reserva de emergência, principalmente por conta da sua liquidez diária, e hoje a Selic em patamares que está é muito atrativo.
Selic 2027 também o mesmo título aí com vencimentos diferentes. Aqui a gente tem o Tesouro IPCA+ 2026. Esse título é muito interessante porque ele é híbrido. O que é um título híbrido? Ele tem um rendimento que é pós-fixado, aí que é indexado pelo IPCA, ou seja, ele é pós-fixado, oscilando aí de acordo com que a taxa do IPCA oscila. A gente pode ver isso lá no Boletim Focus. E tem aí o que chamamos de juro real, ou seja, os 5,46% sempre vai estar rendendo à frente da inflação, então sempre o seu dinheiro vai estar ganhando aí à frente da inflação e tendo um ganho de capital, não desvalorizando. Então esse é um ativo muito interessante também, que muitos investidores gostam de comprar ele, porque vai ter sempre um rendimento real, tem a certeza aí do rendimento real. E aqui a gente tem vários títulos IPCA+, porque tem vários tipos de prazo de vencimento, inclusive tem ele com juros semestrais, em que você recebe aí o cupom de juros a cada 6 meses. Se tratando aí dos CDBs, ou dos investimentos de títulos privados, normalmente esses títulos vão ser indexados pelo CDI. Eu já comentei sobre o CDI aqui no canal e no Instagram também. E o CDI, ele rende muito próximo da Selic, ou seja, a Selic está 12,75 agora, o CDI vai estar por volta de 12,65, é uma fração muito, muito pequena a diferença. E esses títulos privados, tanto CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, eles podem ser indexados aí pelo CDI, pelo IPCA, ou por uma taxa pré-fixada que seja determinada aí pela emissora desse tipo de título. Mas o mais comum é que seja aí indexado pelo CDI mesmo, e hoje vai estar rendendo aí 12,65. Existe também aí CDBs que, dependendo do seu prazo de vencimento, vão estar pagando mais do que o CDI, ou seja, 105%, 110% do CDI, 120% do CDI. Queria lembrar aqui novamente que esse ativo ele incide o imposto de renda, como eu já mostrei aqui a tabela regressiva. O LCIs e LCA eles são isentos de imposto de renda. Então o rendimento deles sempre vão estar aí na casa dos 100% ou muito próximo de 100% do CDI, justamente por não ter aí a incidência do imposto de renda. Então hoje fica muito mais fácil de se investir em títulos de bancos, por exemplo, que são os CDBs de emissão bancária, e títulos do governo, porque a taxa está muito alta. E isso abre uma janela de oportunidade lá na renda variável, que é o seguinte: ações e fundos imobiliários têm aí uma desvalorização do preço dos seus ativos por conta da demanda de venda, da retirada de capital para ser colocado na segurança da renda fixa. Então, muitas dessas empresas não quer dizer que elas estão ruins, quer dizer que essas empresas tiveram uma desvalorização exclusiva do seu preço. Então é nada mais do que uma grande quantidade de venda dessas ações e fundos imobiliários, também as criptomoedas, e aí migrando para a segurança da renda fixa. Então, se você é um investidor que gosta de diversificação, e se não for, sugiro que seja, é interessante que você olhe também para as oportunidades aí da renda variável, tanto em ações e fundos imobiliários. Outro ativo muito interessante, que hoje pode estar rendendo muito, mas tem que ter aí um cuidado com a questão de gerenciamento dos investimentos, são as contas de pagamento e as contas de rendimento, como Nubank, 99Pay, PicPay, e dentre outras aí que tem o costume de render só por você deixar o dinheiro na conta. Ou seja, o Nubank hoje paga 100% do CDI, 99Pay paga um pouco mais, e essas contas, elas são chamadas de contas de rendimento, porque só de você deixar o dinheiro na conta corrente, ela vai estar rendendo aí muito próximo do CDI, vai estar rendendo o CDI ou até um pouco mais do que o CDI. A grande questão é que se esse dinheiro fica em conta corrente, você tem a facilidade de gastar ele. Se você for uma pessoa que tem aí uma grande gestão financeira, não tem aí compulsão com gastos, é interessante que você também aproveite aí para deixar o seu dinheiro nessas contas e ter aí maior liquidez, ou seja, o dinheiro está sempre ali na sua mão e está rendendo fácil. Agora, o interessante é que se você não tem um controle financeiro apurado, é que você use aí uma corretora para realizar seus investimentos. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, envia ele para mais pessoas, compartilha aí com seus amigos, deixa seu comentário se você já fez algum investimento pensando aí na Selic, se você já fez algum investimento pensando nos títulos pré-fixados, se você está comprando ações ou fundos imobiliários aproveitando as janelas de oportunidade. Não deixe de seguir a gente no Instagram, tá aqui o @da Nasc Capital. E seja muito bem-vindo aqui ao canal e até o próximo vídeo.